Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje eu não vou pregar, eu vou fazer um sermão expositivo. O que é? Eu quero expor a palavra a respeito de um livro da Bíblia. Eu quero falar um pouquinho sobre um capítulo de Efésios. O livro de Efésios, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Nós sabemos, né? Ele foi um dos apóstolos, mas ele se converte depois da morte do Senhor Jesus. Nós conhecemos a história dele. Se você não conhece e gostaria de conhecer, tem um filme muito especial que se chama Paulo, o Apóstolo de Cristo. É um filme, parece-me que ele lançou há uns 2 anos atrás. E é excelente. E esse filme conta a história desse período que o livro de Efésios foi escrito. O livro de Efésios, então, Paulo, ele escreve quando ele está na prisão. O livro de Atos fala isso, que ele ficou 2 anos preso na cidade de Éfeso, em Roma, aliás, em Roma. E ali, preso em Roma, diz que ele aluga uma casa, ele fica 2 anos pagando o aluguel do seu próprio bolso, mas ele está preso, ele não tem liberdade, e ele está naquele lugar, e ele então começa a escrever cartas para as igrejas que ele havia estabelecido. Então a igreja de Éfeso era uma igreja de grande relevância para aquele momento. A cidade era uma cidade muito importante, comercial. Era uma cidade que ficava na Grécia. Hoje essa cidade faz parte da Turquia, não faz parte mais da Grécia. Mas essa cidade ainda existe, né? Com todo o que aconteceu naquele lugar, ainda tem os lugares, tudo ali. E é muito interessante. Então, Paulo, ele escreve para os Efésios e quando ele está ali na prisão, ele escreve muitas cartas e todas essas cartas foram compiladas e formaram o Velho Testamento. As cartas de Paulo é a maioria, né? O Novo Testamento. Ele escreve, então, a maioria do Novo Testamento. São 13 cartas, uma para cada igreja. E no livro de Efésios, esta carta que ele escreve endereçada a cristãos. Ele não está falando para pessoas não crentes. Ele está dando uma orientação. E o que ele quer ensinar com a carta, né, aos Efésios, né? Ele quer ensinar para que os irmãos pudessem entender qual era a identidade que eles tinham em Cristo Jesus, depois do momento então que eles se convertem. Então ele escreve orientando e dizendo quem eles são agora que eles conheceram Jesus. Então eu quero começar a leitura, livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos do versículo 1 até o 14, mais ou menos. Acho que é isso. 13, até o 13, tá? Nesse primeiro momento. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação, e agora então ele começa a escrever. Se coloque você no lugar desta igreja. Então, tudo que está escrito foi para o nosso ensino que foi escrito. E ele começa então dizendo assim: vocês que estão aí na comunhão cristã Aba hoje, isso é para vocês. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, ao qual derramou sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou terrenas, na disposição da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Até aqui. Essa primeira parte, eu quero dividir o capítulo em duas partes. Esta primeira parte, Paulo, ele vem dizendo para nós, crentes, hoje da Comunhão Cristã Aba, quem nós somos em Cristo Jesus. Qual é a nossa identidade? O que nós temos quando Jesus morreu naquela cruz? O que foi que Ele conquistou para nós? Ele quer nos dar o entendimento do que foi que Cristo conquistou para nós. E a primeira coisa que Ele diz, bendito seja o nosso Pai. Ele bendiz a Deus, primeira coisa. E Ele diz que Ele nos abençoou, Jesus nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo nas regiões celestiais. O que isso significa? Significa que você tem todas as bênçãos que Jesus conquistou para você das regiões celestiais hoje na sua vida. O que significa tudo, ou todas as bênçãos? É tudo o que tua mente consegue alcançar. Absolutamente tudo. O que significa isso? Significa que eu não preciso chegar diante de Deus como um mendigo, como um pedinte, querendo bênçãos de Deus. Porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Mas por que eu não usufruo? Porque muitas vezes eu não tenho conhecimento, eu não tenho entendimento. Às vezes eu até sei, falo isso de cor, eu conheço esse versículo de cor. Ele já me abençoou. E vivo uma vida extremamente medíocre. Porque eu não usufruo daquilo que o Senhor Jesus conquistou para mim. Ele quer que eu conheça, que eu saiba. Eu sou abençoado, sim. Eu tenho todas as bênçãos que Ele já conquistou naquela cruz. E eu quero usufruir de todas essas bênçãos. A segunda coisa que Ele nos fala é o versículo 4. Ele fala que nós fomos escolhidos. Consegue colocar para mim o texto? O versículo 4, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Eu não quero entrar na questão teológica, quando ele fala que Ele nos escolheu, que nós somos predestinados. Isso é uma teologia que muitas igrejas ensinam, que só alguns foram escolhidos. Mas nós cremos, como a palavra de Deus diz, que todos nós temos a oportunidade. E o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo para que nós pudéssemos ter uma vida diferente. Ele diz ali a outra parte do versículo, por gentileza, para sermos santos e irrepreensíveis. Quando o Senhor Jesus nos escolheu, Ele tem um propósito na nossa vida. Nós não podemos viver como um qualquer um. Nós precisamos ter uma vida, sim, de santidade. Sermos irrepreensíveis. O que significa esse ser santo? É nós sermos separados do mundo. É nós termos uma coisa sublime. Sermos alguém sublime, especial. Só você. O irrepreensível é que não tem defeito. Mas o importante é nós entendermos que por nós mesmos nós não somos capazes de viver uma vida assim. Se não foi por aquilo que Cristo conquistou.
Eu, por mim mesmo, não consigo produzir santidade alguma na minha vida. É impossível. Mas quando Jesus conquistou todas as coisas, sim, eu penso, né, numa frase que eu já ouvi, é de graça, mas não foi de um preço baixo que foi pago para que você tivesse essa vida. Jesus pagou um alto preço naquela cruz, sofrendo e morrendo por cada um de nós, para que eu recebesse de graça. Graça é um favor que eu não mereço, mas eu tenho. É de graça para mim, mas para Ele teve um alto preço. Então, a terceira coisa que eu quero trabalhar é o versículo 5. O versículo 5 diz que Ele nos fez filhos adotados. O texto ali diz que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. E aí ele continua, por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. O que significa isto? Significa que quando Jesus morreu naquela cruz, na verdade todos nós somos criaturas de Deus. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos. A palavra adotados como filhos, quando nós vamos buscar e estudar no original da palavra, ele não tem esse significado que nós temos, esse conhecimento de adoção nos nossos dias, né? Quando a pessoa é filho de alguém e outro vem e adota, se torna filho dele, com todos os direitos, com tudo aquilo que ele tem. É algo mais profundo. Quando Deus nos escolhe por adoção como filhos, quer dizer que Ele vai pegar uma criança e fazer com que aquelas crianças se tornem uma pessoa adulta, fazendo parte de uma família onde o filho mais velho é Jesus Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós tornamos filhos de uma grande família, onde o meu irmão mais velho é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós todos nos tornamos filhos de Deus. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, é grande coisa que o Senhor fez por nós. Eu sou filho, eu preciso viver uma vida em santidade irrepreensível, eu tenho todas as bênçãos, e olha a última que eu separei, né? Aí desse texto, versículo 7. Última não, penúltima. Nele nós temos toda a redenção por meio do seu sangue e perdão dos nossos pecados. O que significa a redenção? Quer dizer que Ele pagou todos os nossos pecados, Ele nos deu livramento, e significa que quando Ele apaga essa redenção, Ele apaga o meu pecado e Ele não se lembra mais de absolutamente nada daquilo que eu fiz. Ele perdoou. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele resolveu o problema do pecado. Nós nos tornamos justificados em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos que quando Ele morre, nós fomos salvos, somos libertos do pecado. Mas quando Ele ressuscita para a nossa justificação. O que significa? É aquilo que eu posso me tornar irrepreensível. Isso significa justificação. Isso significa o que o Senhor Jesus fez por nós. Significa que Ele não vai vir novamente para perdoar os pecados que eu ainda vou cometer. Porque nós cometemos. Nós pecamos no nosso dia a dia. Mas o Senhor Jesus já resolveu o problema. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Para que nós nos tornássemos santos e irrepreensíveis. Em Cristo Jesus. Não existe um outro lugar para nós sermos santos e irrepreensíveis e cheios de todas as bênçãos espirituais em Cristo. Para nós usufruirmos disso, nós precisamos estar em Cristo.
O que é estar em Cristo? É crer em todas essas coisas que Ele já fez por mim. Eu só preciso crer. Às vezes, muitas vezes, nós fomos ensinados de algumas formas que nós precisamos nos esforçar, nós precisamos conquistar as bênçãos. Pede lá quantas vezes para a gente vai, vamos fazer uma campanha de oração para que você receba a bênção. Meu irmão, o Senhor já te deu todas as bênçãos em Cristo Jesus, e eu e você precisamos crer. Sim, eu posso ir na igreja quantas vezes você quiser. Você pode, o que você pensar. Mas saiba que não é o que você faz que conquistou o que Jesus tem para você. Nenhum esforço teu é possível que você conquiste alguma coisa. Mas tudo aquilo que Jesus fez. E aí, por último, nesse pacote aqui, ele ainda diz aqui, que foi de acordo com a riqueza da sua graça que Ele nos perdoou. O que é a riqueza da graça? A graça é um favor imerecido, ainda é cheio de riqueza ainda. Tem coisas que é inimagináveis aos nossos olhos e aos nossos pensamentos. Aquilo que o Senhor Jesus fez. E aí no versículo 13, ele diz assim, que quando nós cremos, nós fomos salvos. O versículo 13 diz que quando vocês ouviram todas essas coisas, vocês creram na palavra da verdade e o Evangelho vos salvou. As boas novas de Cristo, né? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O que acontece aqui? Eu creio em tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. E Ele ainda me dá um presentão enorme, que Ele coloca um selo, uma marca, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele coloca Deus, nada mais, nada menos do que Deus, para morar dentro de mim, para morar dentro de você. Mas nós não temos muitas vezes o entendimento do que significa isso. Vivemos uma vida no dia a dia, como se, pedindo diante de Deus, sofrendo, angustiados, com medo, com tantas outras coisas. E eu até sei, mas eu não tenho essa compreensão. E aí Paulo, ele diz, eu quero isso para vocês. O quem nós somos e o que nós temos. Essas 5 coisas, eu quero repetir aqui. Primeira coisa, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Tudo o que você pensar ou imaginar. Nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. A segunda coisa. A terceira coisa, nós nos tornamos filhos maduros diante de um pai. E fazemos parte de uma grande família. A quarta coisa, nele nós temos a redenção dos nossos pecados através do seu sangue. Nós temos o perdão de acordo com a riqueza da graça. E em quinto lugar, nós temos o selo da promessa do Senhor Jesus. Nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, com esse entendimento que nós temos de quem nós somos e aquilo que nós temos em Cristo Jesus, eu quero ir para a segunda parte, que é quando Paulo ele faz uma oração por nós. Então a primeira parte, ele diz quem eu sou e o que eu tenho. E agora Paulo ele ora pela igreja de Maringá. Eu estou deixando bem específico, né? Eu estou tirando assim tudo para mim. É para nós. Vamos lá, versículo 15. Agora vamos do 15 ao 22, acho que é a última. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que vocês demonstram uns para com os outros, para todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou vocês, para as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à direita do Pai nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas neste século, nesta era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. Até aí. Aqui Paulo, ele começa a fazer uma oração. Eu oro por vocês. Eu menciono vocês nas minhas orações. E ele diz o seguinte: eu desejo, eu tenho algo ardente no meu coração. Eu peço para Deus 3 coisas para vocês. Ele diz: eu peço que vocês tenham um espírito de sabedoria. Embora aquele espírito esteja em letra minúscula, quando nós vamos olhar, procurar, ele está falando sobre o Espírito Santo de Deus. O espírito de sabedoria sobre as nossas vidas. O que é esta sabedoria? É uma inteligência ampla e completa. É um entendimento e praticando aquilo que nós entendemos. Ele ora: eu peço que a igreja tenha um espírito de sabedoria. Vocês já sabem quem vocês são em Cristo Jesus. Agora eu peço que vocês tenham o espírito da sabedoria. A segunda coisa, eu peço que vocês tenham a revelação do pleno conhecimento. O que é a revelação? A revelação é tornar descoberto, é expor. Expor o quê? Conhecer o quê? Nós precisamos ter o pleno conhecimento dele, de Jesus. Se nós tivermos esse pleno conhecimento, será muito mais fácil nós compreendermos aquilo que ele tem para as nossas vidas. E em terceiro lugar, ele pede para que abra os olhos do coração de vocês, para que sejam iluminados. Quer dizer que o nosso coração tem olho. O que significa esse coração que ele pede para que abra os olhos? Ele está falando do mais íntimo do nosso ser, que é o nosso espírito. Aqui dentro do nosso âmago, a coisa mais importante que nós temos. Ele ora: eu peço que abra os olhos deste homem interior que tem dentro de você, para que você possa usufruir de tudo que o Senhor conquistou para você. Porque nós olhamos a Bíblia e muitas vezes nós não entendemos o que está escrito. Nós não temos a compreensão. Como é que nós vamos praticar algo que nós não conhecemos? O Senhor conquistou tudo, mas eu preciso conhecer, eu tenho que compreender. Espírito Santo, me dê o espírito de revelação, de sabedoria, desse pleno conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero conhecer quem é o Senhor Jesus. Ele é uma pessoa, e o Espírito Santo que foi colocado na minha vida como selo, é Ele que me ajuda, é Ele que me leva a conhecer Jesus, é Ele. E Ele tem um objetivo. O Paulo ali, ele coloca: sabe para que eu quero que vocês tenham isso? Para que vocês possam conhecer o que tem na frente de vocês. E olha que impressionante, o objetivo de termos o espírito de sabedoria, a revelação do pleno conhecimento e abrir os olhos do nosso coração. Algumas versões dizem os olhos do entendimento de vocês. É conhecimento, sabedoria e entendimento.
São 3 coisas que nós precisamos nos aprofundar. E ele diz qual é o objetivo disso. Veja o versículo 18. Ele diz assim: a fim de que, para quê? Tem um objetivo. Para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Sabe o que significa? Que nós temos um chamado. E nós precisamos entender qual é a esperança que nós temos nesse chamado. A esperança é uma grande expectativa daquilo que Deus pode fazer. Ou Ele já fez, mas eu preciso conhecer. Cada um de nós tem um chamado, sim. E a minha oração é para que cada um de nós, assim como Paulo, possamos compreender esse chamado. Para que o Senhor te chamou? Para que você tenha entendimento disso. A segunda coisa, o segundo objetivo dessa parte, ainda no versículo 18, diz assim: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. As riquezas é a abundância da gloriosa herança. Irmãos, nós somos o povo que tem a maior herança que Deus poderia deixar para alguém. Herança é algo, significa riquezas, bens, que alguém deixa para outra pessoa. A Bíblia diz que nós somos herdeiros da maior herança que alguém pode ter. Nós precisamos usufruir dessa herança hoje. Essa herança não é para usufruirmos quando formos morrer e formos para o céu. Não, é para usufruirmos hoje, agora. O Senhor tem. O que é essa herança? É isso que Ele está falando. Por favor, peça para que Deus abra o entendimento. Sabedoria para você saber qual é a herança que o Senhor tem para você. Não é mistério, não está escondido. O Senhor já conquistou todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos perdoados. Nós temos paz, nós temos alegria. Isso tudo o Senhor já conquistou para nós. Isso tudo é nossa herança, nós precisamos usufruir. Depois ele continua no verso 19, ele diz assim: a incomparável grandeza do seu poder. O objetivo é para que eu conheça a incomparável grandeza do seu poder. Poder aqui significa dinamite. É algo explosivo. É a mesma palavra que foi usada no Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos. E aí vem o Espírito Santo sobre eles com poder. E todos eles falaram em outras línguas. E acontece um grande reboliço. E por causa daquilo, o Evangelho se espalhou por todo mundo e nos alcançou. Esse poder está nas nossas vidas através do Espírito Santo. Irmão, dentro de você existe um dinamite. Sabe para que é esse poder? É poder para ver e manifestar o milagres do Senhor. É você impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. É você declarar a palavra do Senhor e você ver as coisas sendo manifestas na sua vida. Esse é o poder que está à nossa disposição. E ele ainda diz ali no versículo 20, que é o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Esse poder que está nas nossas vidas é o mesmo poder que trouxe vida para alguém que estava morto, onde não tinha mais esperança. Esse mesmo poder está à nossa disposição para que nós, dentro de nós, possa ressuscitar toda a esperança, todo sonho, tudo aquilo que estava morto dentro de nós. Está à nossa disposição todo esse poder. O poder que ressuscitou Jesus está à nossa disposição. Para nos dar vida, vida em abundância. Não vida, simplesmente vamos ver a vida passar.
mas é ter essa manifestação e nós alcançarmos, porque diz que o poder, o 20, ressuscitou Jesus dos mortos e fez com que ele se assentasse à direita do Pai nas regiões celestiais. E onde é que nós estamos em Cristo? Sentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Essas coisas é para nós usufruirmos hoje, no nosso dia a dia. É agora, está disponível para nós agora. E aí no 21 ele diz que ele está assentado então nas regiões celestiais, acima de todo governo, autoridade, poder, domínio. Significa que ele está acima de todo espírito maligno, de toda a casta de demônios, né, que eles são tão organizados, existe lá, né, uma hierarquia. O Senhor está acima de todas essas coisas. E Ele diz que Ele coloca, olha, Jesus está acima de todas essas coisas. E Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés dEle. Jesus está assentado nas regiões celestiais. E nós, que estamos em Cristo, estamos juntamente com Ele. Quer dizer que Satanás e seus demônios estão debaixo dos nossos pés. Toda a autoridade Ele nos deu. Nós temos a autoridade que o Senhor Jesus conquistou para nós. E Satanás e seus demônios também estão debaixo dos nossos pés. Nós vamos dizer para ele: escuta aqui, Satanás, você não tem poder, você não tem autoridade sobre a minha vida. Você está debaixo dos meus pés, assim como o Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus tem nos dado. E aí, por fim, ele coloca que ele deu todas essas coisas. Ele colocou Jesus como cabeça da igreja, que é o seu corpo. O Senhor Jesus, Ele foi colocado como cabeça. E Ele constituiu a igreja. Nós somos a representação do corpo de Cristo aqui na terra. Como é que você tem representado esta cabeça? A cabeça, né, se nós formos pensar aqui como corpo humano, é de onde saem todas as instruções para que o corpo possa se mover. Se a cabeça não funciona, o corpo todo padece, ele para. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja, Ele constituiu a igreja. Nós estamos vivendo, né, há 2 anos de uma pandemia, onde nos foi proibido ir para a igreja. E muitas pessoas se acostumaram a isso. Irmãos, você não é igreja sozinho na sua casa. E igreja também não é placa. Não é essa plaquinha que tem aí, Comunhão Cristã Aba, Assembleia de Deus, Presbiteriano, Batista, e assim vai. Tem infinidade, né? Irmãos, nós somos corpo juntos com todos esses irmãos que creem no Senhor Jesus e em tudo aquilo que está na sua palavra. Só que nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade, algo como corpo, como a parte deste corpo que precisa funcionar aqui na terra. Nós temos como cabeça o Senhor Jesus Cristo. E na igreja está todo o poder, toda a autoridade nos foi dada como igreja para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olha o texto ali no 22. Coloca o 22 para mim. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, de Jesus. Designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Seguinte, que é o seu corpo, a plenitude. O que é a igreja? A plenitude daquele que enche todas as coisas e toda e qualquer circunstância. Assim precisa ser a igreja. A igreja precisa ser completa. A igreja, sim, nós como corpo de Cristo, juntos nós somos mais fortes. E em nós está toda a plenitude do Senhor Jesus. Por isso é necessário, sim, estarmos reunidos como igreja.
Glória a Deus pela internet, que permite que a sua palavra vá em todos os cantos. Glória a Deus, né? Essa eu acredito que vai ser a forma como o evangelho vai chegar para todo canto. Aí o Senhor Jesus vai voltar. Porque é necessário que o evangelho cresça, se espalhe, todas as pessoas conheçam. Mas desde que nós temos esse conhecimento, esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação da palavra do Senhor, nós precisamos funcionar como igreja. A manifestação do poder do Senhor Jesus no nosso meio. Aqui nós vamos ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas. Através das nossas vidas. Através da vida de cada um de nós. Cada pessoa que entra neste lugar precisa sair diferente da forma como ela entrou aqui. Nós precisamos ter esse entendimento do que nós temos dentro de nós. A impressão que eu tenho é que se Paulo pudesse, ele abria a nossa cabeça e enfiava, né, coisa lá dentro para que a gente pudesse compreender. Mas você é igreja. Mas primeira coisa, eu brinquei de manhã, né, e agora eu estava pensando aqui, eu pensei da mesma forma. Assim, a primeira parte eu vou inverter. Nós somos filhos. Nós somos salvos, nós somos filhos. Como nós somos filhos, nós temos todas as bênçãos que Jesus já conquistou para nós nas regiões celestiais. Nós fomos perdoados dos nossos pecados. Nós temos o selo do Espírito Santo. E então nós podemos viver uma vida de santidade e sermos irrepreensíveis diante de Deus. Isso é quem você é. E a oração que Paulo fala, que nós precisamos, é que nós tenhamos o espírito de sabedoria, a revelação do conhecimento, e que Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos enxergar. A impressão que dá é que para colocar um holofote, assim, para que venha luz, e fala, nossa, era tudo isso. Para que nós possamos usufruir de tudo o que o Senhor Jesus tem para nós. O que é que Ele tem? Qual é o objetivo? É nós conhecermos o nosso chamado. É a riqueza da nossa herança. É a incomparável grandeza do seu poder que está em nós. Esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em nós. E nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. E Satanás está embaixo dos nossos pés. E nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, vitoriosa, poderosa. Isso é que nós somos em Cristo Jesus. Fora dele não existe nada. Um dos textos diz que ele fez para convergir todas as coisas em Cristo. Quer dizer, Cristo é o centro de todas as coisas. E todas as coisas precisam vir para Jesus. Amém? Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. E eu gostaria de orar. E eu gostaria de sugerir, né, que você pegasse esse versículo, que é a oração de Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 18. Decore este texto. E ore ele todos os dias sobre a sua vida. Diga, Senhor Jesus, me dê o espírito de sabedoria. Senhor Jesus, me dê a revelação do pleno conhecimento de quem é o Senhor. E Espírito Santo, abra os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender tudo aquilo que o Senhor fez. Irmãos, o que o Senhor fez é grandioso demais. É grande demais. É poderoso demais. E está à nossa disposição. Amém? Vamos orar? Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Pai, e assim como Paulo ora, eu oro neste momento. Senhor, dá-nos o espírito de sabedoria sobre as nossas vidas. Espírito Santo, dá-nos a revelação completa de quem é o Senhor Jesus.
E dá-nos, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos saber todas essas coisas e podermos praticar e usufruir. Todo espírito maligno que tem nos atrapalhado, que tem impedido esta compreensão, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que tem embotado as nossas mentes para não compreendermos. Nós dizemos a você, Satanás, você está debaixo dos nossos pés. Nós, como igreja, temos toda a autoridade em Cristo Jesus. Todo o poder está disponível a nós. Espírito Santo, que este poder que está em nós possa trazer saúde sobre os nossos corpos, possa trazer saúde completa sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Senhor, nós declaramos saúde completa na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu quero usufruir de todas as bênçãos que o Senhor já conquistou para mim em Cristo Jesus. Pai, mas eu sei que é para nós hoje, não é para quando chegarmos aí no céu. É para nós usufruirmos agora, esta semana. Eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, que nesta semana eles vão usufruir muito mais. Eles vão abrir a Bíblia e vão ter a revelação da Tua palavra. Dá-nos sede, dá-nos fome de buscarmos o Senhor. Espírito Santo, obrigada por todo o poder disponível a nós. Pai, obrigada, Senhor, por toda a revelação da Tua palavra. Pedimos, Pai, que nós possamos experimentar esta semana de dias vitoriosos. Pai, faça e manifeste milagres no nosso meio. Também na nossa vida financeira, assim como foi orado no momento de dízimos e ofertas. Nós cremos assim, nós declaramos isso sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, muito, muito obrigado, porque nós somos filhos e estamos diante do Senhor, e o Senhor tem todo o prazer de se relacionar conosco. Queremos dizer que nós sabemos que o Senhor nos ama, e eu quero dizer que eu amo o Senhor. Pai, que cada um dos meus irmãos tenha esse entendimento de compreender o amor do Senhor para conosco, para compreendermos tudo aquilo que o Senhor fez e conquistou para nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.